Pessoal, a gente dá continuidade a essa aula de equação de energia. A gente viu no vídeo anterior a dedução da equação de Bernoulli, vimos sobre quais restrições e quais hipóteses aquela equação é válida, e nessa aula nós vamos deduzir a equação de energia, uma forma mais genérica de tratar o balanço energético dentro de tubulações. Tá? Relembrando um pouquinho, bem rápido, o teorema de Reynolds. Variação total de uma grandeza extensiva no sistema é igual à variação temporal dentro do volume de controle da grandeza intensiva mais o fluxo dessa grandeza na superfície de controle. Tá? Para essa aula, nós vamos usar a grandeza extensiva como energia. Tá? Então, a gente sabe que dE, variação total da energia de um sistema dt, vem lá da termodinâmica a seguinte relação: dq dt menos dw dt, em que Q é a variação de calor desse sistema, troca de calor, dw é a variação do trabalho dentro desse sistema. O trabalho pode ser dividido em diversos pontos, tá? Por exemplo, trabalho de eixo, se eu tiver uma máquina dentro desse sistema, oferecendo ou tirando energia, pode ser, pode ser o trabalho da força viscosa e por aí vai, tá? E qual energia existe no sistema? Nós vamos trabalhar aqui com três energias, tá? Eu já vou colocar na forma intensiva, Ezinho, vai ser igual a energia interna mais a energia cinética mais a energia gravitacional, tá? Teriam outras. Quais outros a gente poderia trabalhar? Energia a nível, energia atômica, energia eletromagnética, energia elétrica, enfim, um tanto de outras energias que para nós aqui na mecânica dos fluidos, especificamente para aplicações na mecânica dos fluidos, especificamente para aplicações dentro da modelagem hidráulica, não nos interessa. Então nós vamos desconsiderar, tá? Então, essa energia interna a gente vai chamar de U. Bom, a gente não, né? A própria termodinâmica chama de U. Energia cinética, mv quadrado sobre 2, então fica v quadrado sobre 2. Energia gravitacional, mgz. Aqui fica então gz, tá? E a gente já sabe, substituindo aqui então, que a variação total da energia no sistema, dE dt, é igual a é igual a dq dt menos dw eixo menos dw p de pressão dt menos dw energia viscosa dt, e isso tem que ser igual a d dt da integral no volume de controle de U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ, que multiplica ρ dV, mais integral na superfície de controle de mais V ao quadrado sobre 2G, mais GZ, que multiplica aquele produto VdA, tá? Então, basicamente, essa é o teorema de Reynolds aplicado à energia, o teorema de Reynolds aplicado à energia. Mas aqui a gente vai fazer uma especificação, primeiro olhando para energia de pressão. A energia de pressão pode ser escrita
de tal maneira que eu tenho a pressão que atua naquele volume de controle, tá? Pressão que atua no volume de controle, vezes a integral de VdA. É o fluxo da energia de pressão na superfície de controle. Olha só, deixa eu só explicar melhor isso, né? Estou mexendo com trabalho aqui. Trabalho é igual a força vezes velocidade. Força de pressão, P, integro, eu tenho trabalho, a taxa de trabalho em toda a superfície de controle. Então, só para explicar melhor isso aqui. Pressão pode estar aqui dentro, porque ela pode variar de uma área para outra. Tá? Então, eu posso trazer, se a gente olhar esse termo aqui, ele é muito parecido com o que está aqui, VDA, né? Então, eu posso trazer esse termo aqui para o estado de cá. De tal forma que a equação de energia vai ficar escrita como dt da integral de U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ, ρ dV, mais integral na superfície de controle de U mais P sobre ρ, porque aqui eu tenho um ρ multiplicando, inclusive eu esqueci dele aqui, né? Desculpa. Aqui eu tenho um ρ multiplicando, então aqui eu não tenho, então P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2G, perdão, aqui também não tem esse 2G, é só 2, mais GZ, que multiplica ρ V dA, tá? O que eu tenho aqui então é essa parcela U mais P sobre ρ, se a gente lembrar lá da termodinâmica, é a entalpia. Então eu posso escrever aquela mesma equação como dq dt menos dw e dt menos dwv dt igual a d dt integral no volume de controle de ρ que multiplica U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ dV mais a integral na superfície de controle de H, entalpia, mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ, tá bem? GZ, ρ, V, dA. A energia que a gente tem quando a gente aplica o teorema de Reynolds sem nenhuma simplificação. A gente chega exatamente nessa situação, porque aqui a gente não fez nenhuma simplificação, tá? Uma coisa que a gente pode fazer e pode ser interessante se a gente quisesse olhar é para essa parcela. Isso aqui é tensão, o trabalho da força viscosa é tensão viscosa vezes a velocidade onde eu tenho tensão viscosa, que é justo na superfície de controle, vezes dA. Isso aqui seria integral das nossas forças viscosas, tá? Quase sempre, nos nossos casos, esse trabalho aqui vai tender a zero, tá? Mas só se a gente quisesse saber como tratar isso aqui. E por que que essa parcela não pode? E por que que essa parcela não pode vir junto para cá? Porque aqui eu não faço integral de VdA. É a força, é a velocidade nas superfícies mesmo, tá? Onde eu tenho a tensão da força, a tensão viscosa, tá bem? Agora nós vamos começar com algumas simplificações. Aqui eu deixo para vocês o teorema inteiro. Lembrando que Q ponto é dq dt, W ponto é dw, dE e por aí dt,
e por aí vai, tá? Uma coisa que pode ser interessante é lembrar que pode ser, o que é esse trabalho de eixo. Trabalho de eixo é quando eu tenho uma bomba, tenho uma turbina, tenho um soprador, etc. Coisas que inserem ou tiram energia. Agora vamos fazer a seguinte hipótese, que o fluido é unidimensional e o fluxo é unidimensional e o fluido é incompressível. O que isso significa? Significa que se eu tenho, por exemplo, uma tubulação, a velocidade caminha só em um sentido, tá? Como se eu tivesse linhas aqui de corrente que são paralelas umas às outras, tá bem? Então é isso aqui que o fluxo unidimensional quer dizer. Não há variação de velocidade em y, tá? Fluido compressível, você já sabe. Dada essa condição e também de escoamento permanente, então aqui também temos a hipótese de escoamento permanente. Então, dadas essas hipóteses, o que a gente tem, o termo aqui vai para zero, né, por causa do escoamento permanente, sobra esse termo aqui. Mas, dadas aquelas hipóteses, eu posso substituir essa integral por uma somatória, tá? Então, eu vou ter que a integral na superfície de controle de h mais v ao quadrado sobre 2, que é mais, né? Mais v ao quadrado sobre 2 mais gz de ρ v dA vai ser igual à somatória, tá? Das entradas, i igual a 1 até o número de entrada, de hi mais v ao quadrado i sobre 2 mais gzi, vezes ρ v dA, i, né? Perdão, aqui não, já não é mais d, é a área mesmo. Menos, aqui é o negativo e aqui é o positivo, entrada negativa, saída positiva, né? Dado esse produto vetorial VDA. Aqui mais, então, a integral, perdão, aqui é a somatória, deixa eu apagar, já vou aproveitar e apago várias coisas aqui, né? Então, eu tenho aqui ρ, I, A, I, V, I, tá? Mais somatória de IJ igual a 1 até o número de saídas de HJ mais VJ ao quadrado sobre 2 mais GZJ, RJ, AJ, VJ. Tá? Esses valores de H, V e G são os valores médios tomados na seção. Tá bem? Agora, tem uma questão que é muito interessante, que é a seguinte: dado o escoamento permanente, se a gente for lá na equação da continuidade, esse termo ρ, v, a, j, para todo e j. Ou seja, dadas essas hipóteses de escoamento permanente fluido e compressivo, a gente sabe que a vazão mássica que entra é igual à vazão mássica que sai. Tá? A gente pode escrever isso aqui como ρ VA. Então eu posso dividir aquela equação toda por ρ VA. Então eu tenho dq dt menos dwe, trabalho de eixo dt menos dw dt. Isso aqui dividido por 1 sobre ρ VA é igual aqui eu vou pegar para esse mesmo caso, tá? Uma entrada e uma saída, mas isso a gente não perde generalidade se fizesse para quaisquer, chamar de um e a saída de 2. Então aqui eu tenho a entrada um e aqui a saída 2, tá? Então aqui eu tenho que isso é igual a H1 mais
Vamos já inverter. H2 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 menos H1 mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1. Tá? E aqui já não tem mais aquele termo VA porque eu passei dividindo todo mundo para cá. Tá? Vamos chamar dq dt sobre ρVA de Qzinho. Isso aqui de W, tá? Ezinho. Isso aqui de W, Vzinho. Tá? Ezinho. Isso aqui de W, Vzinho. Tá bem? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. Eu vou desmembrar de novo esse H2 como U2 mais P2 sobre ρ. E esse aqui, H1, vai ser igual a U1 mais P1 sobre ρ. Lembrando que a entalpia é essa soma aqui, né? Então eu tenho o seguinte, olha, que P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais U2 menos U1, tá? E aí menos Q menos WE menos WV. Então essa poderia ser a minha equação de energia sobre as hipóteses colocadas ali em cima. Escoamento unidimensional, fluido incompressível e escoamento permanente. Tá? Agora vamos fazer algumas considerações aqui. Se o nosso sistema não tiver troca de calor, se o nosso sistema não tiver troca de calor, isso aqui é zero, tá? E também, se não tiver, como eu mesmo disse agora há pouco, o trabalho da força viscosa para fluidos incompressíveis tende a zero. A gente pode descartar viscosa para fluidos incompressíveis tende a zero. A gente pode descartar. O que sobra é essa parcela toda aqui. P1 sobre ρ mais V quadrado sobre 2G mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 mais a variação da energia interna, U2, menos o trabalho da máquina. Lembrando que quando eu tenho uma bomba, eu insiro energia no sistema, então esse valor o W é negativo. Quando eu tenho uma turbina, eu tiro energia do sistema, W positivo, tá? E aqui fica a nossa equação geral. Essa variação de energia interna, tá? A gente chama de perda. A gente pode incluir, inclusive, a troca de calor, se for o caso, tá? Para variação de energia interna. A gente fez uma hipótese aqui que ela é bastante forte de novo, que é o escoamento unidimensional. O escoamento unidimensional, ele praticamente não existe, né? Porque as linhas de corrente estão se chocando umas com as outras. A gente já sabe que, dadas as outras hipóteses, V médio vezes a área é igual a integral de V de Y dA. Lembrando que esse V de Y é aquela história, né? Tenho, por exemplo, aqui minha tubulação e aí tem uma distribuição de velocidade. Então essa aqui é meu y, esse aqui é a minha velocidade v de y. E v médio é a velocidade média desse perfil. Então aqui a gente já sabe que isso dá v médio igual de y dA sobre a área. Tá? Isso aqui a gente já conhece bem essa história. Se eu levo essa história aqui da velocidade média lá para a minha equação de energia, eu vou ter o seguinte:
eu vou ter o seguinte: eu vou poder escrever um coeficiente de correção que entra na parcela da velocidade, que a gente chama de coeficiente de Coriolis, tá? Esse coeficiente de Coriolis, ele é alfa e ele pode ser calculado como a integral de v y ao cubo sobre v médio ao cubo dA sobre a área, tá? E ele entra corrigindo o termo P sobre ρ, perdão, ρ mais ρ, perdão, ρ mais V ao quadrado sobre 2G sobre 2 mais GZ, ele entra corrigindo esse termo aqui, tá? Então, esse é o coeficiente de Coriolis. Então, esse é o coeficiente de Coriolis. Agora, vamos voltar nessa equação aqui e eu quero mostrar uma coisa interessante, que é o seguinte: se eu dividir todo mundo aqui por G, se eu dividir todo mundo aqui por G, o que será que eu vou obter? Vamos ver? Eu vou ter P1 sobre ρg sobre gama, mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais Z1, igual a P2 sobre gama, mais V2, mais Z2, mais H de perdas, menos H de eixo, tá? Agora, se eu fizer as mesmas hipóteses que nós fizemos para fluidos ideais, ou seja, não tenho perdas, não há troca de calor nem variação de energia interna, e eu não tenho eixo, eu chego, aqui também tem um alfa, eu chego no que a gente quase conhece como equação de Bernoulli, tá? Lá nós fizemos uma outra hipótese que era que o escoamento era constante na seção, então o alfa seria igual a 1, tá? Mas isso aqui também pode ser entendido como a equação de Bernoulli. Mas obviamente a gente não caminhou até aqui, Bernoulli. Mas obviamente a gente não caminhou até aqui para chegar na mesma equação de Bernoulli. Nós queremos considerar o termo de perdas. E como será que nós conseguimos calcular essas perdas? Como se pode determinar as perdas no transporte de fluidos? É isso que nós vamos ver no próximo vídeo, tá bem? Então até já!